foi a comissão de frente deste carnaval que acontece em Brasília. Você vai para outra emissora agora, se você pular, todas as emissoras estão falando agora, nesse momento, que não teve, absolutamente não teve nada nas urnas, não tem nada. É isso que as outras emissoras estão falando agora, nesse momento aqui. A gente é a única emissora que está lendo o relatório como ele foi escrito. A gente é a única emissora que está embasbacado com o fato de ver a urna por um telão. A gente é a única emissora que está embasbacado com o fato de que você tem que olhar 17 milhões de códigos com papel e lápis. A gente é a única emissora que está indignado com o fato de por que o ministro recebe um prêmio de transparência se transparência não há, podendo haver. O que custa o TSE abrir as portas, mostrar os relatórios, deixar tocar na urna, ver o que é o software, qual é o problema, principalmente agora que o pleito acabou. Quem não deve, não teme. Por que é que as outras emissoras não estão tão indignadas com o fato dele receber esse prêmio, sendo que o povo nas ruas está querendo nada mais, nada menos do que clareza, do que transparência, do que as portas do judiciário abertas. O judiciário não pode ser uma caixa preta, o judiciário não pode mandar a Constituição para as cucuias, o judiciário não pode abusar do povo brasileiro. Nenhuma outra emissora está revoltada com o fato de que o Congresso, que é a casa que representa o povo brasileiro, está falando para o povo brasileiro: cale-se, tentar maquiar a vontade do povo brasileiro com um prêmio fajuto como esse. Eu acho que eu estou irritado. Não, eu quero falar um pouquinho, Caio, sobre isso. Posso falar aqui, Pablo? Você está sendo bem esclarecedor na sua colocação. E eu falo com você que está em casa, você que está na internet, no seu mobile. Nós não somos robozinhos aqui. É um orgulho participar dessa bancada com pessoas que acreditam no que falam e principalmente trazem a verdade. A Jovem Pan, ela não é comprada. É como se fosse aquele Instagram de 1 milhão de pessoas, onde 90% daquilo é comprado e é robozinho. Tem quantas pessoas nos assistindo agora? Milhões de pessoas que estão com compromisso com a verdade. Você que está no seu celular, trabalhando, assistindo a Jovem Pan News, você deve ter um orgulho da televisão e dessa TV que é a Jovem Pan News, porque só ela está trazendo a verdade. Nós não somos comprados aqui. E doa a quem doer. Amanhã não podemos mais participar dessa bancada, mas estaremos de verdade com o compromisso com a verdade. E voltando ao assunto, quando a Juliana fala para mim que foi razoável o prêmio dado ao então ministro Alexandre de Moraes, me assusta um pouco, porque talvez ela não saiba o que é a colocação razoável. Razoável para um cara que está tentando nos calar, está tentando calar o cidadão brasileiro, está tentando calar o Brasil que agora está se manifestando, está tentando calar quem se opõe a qualquer decisão que ele tomar. Pessoas sérias aqui tentando levar o compromisso da verdade para dentro dos seus lares. Você está aqui como convidada de uma emissora que traz a verdade. E quando você é coerente com um prêmio desse, eu fico me questionando, falando, meu Deus, me preocupa esse pensamento, porque talvez o seu pensamento é o pensamento de outras milhares de pessoas. E isso é assustador, porque as pessoas não querem ver ou não querem entender o que de fato está acontecendo. Dá um prêmio para esse cara de transparência do ano, tentando calar nas mídias sociais, derrubando o YouTube, censurando uma das maiores emissoras do país, que é a Jovem Pan. Ele ganha um prêmio cheio de conchavos, cheio de parceiros, cheio de puxa-sacos, tentando fazer aliança com ele lá no Ministério. É isso, as pessoas que deram esse prêmio para ele, e foi puxado pelo senhor Áureo Ribeiro, que para mim, eu não preciso nem falar desse cara, no mínimo, já virou um jargão meu aqui, uma piada de mau gosto. Olha, não sei nem trazer a verdade. A verdade é que nós estamos sendo afastados dela. A questão é, porque o pessoal do Amor Venceu, não, o pessoal do Amor Venceu é ótimo, tá falando, nada, a fake news não é fraca. O que a gente está trazendo aqui é, não há conclusão. Por que não há conclusão? Porque não se deixa verificar. Não há conclusão porque não se deixa fazer uma auditoria do jeito que ela deve ser feita. As outras emissoras estão falando, não houve fraude. Eu não estou falando aqui, eu acho que ninguém aqui também está afirmando que houve. O que a gente está pedindo é, deixe auditar. Deixa a gente acreditar que não houve, então. Não houve? Beleza, então me faça acreditar que não houve.
Que jeito você vai me fazer acreditar que não houve? Eu e milhares de brasileiros, porque não são só os que estão à rua, são nós que estamos aqui, que eu sou cidadão, eu sou um brasileiro, eu sou empreendedor, eu contribuo para o crescimento do país. Me convença. Que jeito? Com transparência. Eu não estou pedindo nada além de transparência. Não se trata de questionar o resultado da urna aqui. Se trata de transparência. Quando falta transparência, aumenta a desconfiança. Eu dou um exemplo aqui, eu já dei esse exemplo em outro programa, mas se você chega na sua casa e o seu esposo ou esposa tá ali no telefone falando com alguém, olha, tô doido para te ver, tô com saudade de você. Aí você chega e fala, com quem você tá falando? Ele fala, não era com ninguém. Não, com quem você está falando aqui? Desliga o telefone. Não é com ninguém. Ele vai e apaga a chamada, o registro da chamada. Beleza, aí depois ele começa. Sai mais perfumado, como não saía antes, demora mais para chegar. É legítimo ou não é legítimo você desconfiar? É legítimo, mas quando você vai desconfiar, o seu esposo ou esposa fala para você, eu nunca te dei motivo, você nunca provou nada que eu traí você. Confia na minha palavra, apesar de todos os indícios, confia, eu nunca te traí, eu nunca falei nada. E aí, se você desconfiar novamente, o que ele vai fazer? Ele vai te bater e vai falar, cala a boca, porque senão eu vou te prender, eu vou te bater, eu vou te deixar trancado aqui. Esse esposo ou esposa é o TSE, é o que o TSE está fazendo com o povo. O povo tem motivos para questionar a transparência, mas o TSE não deixa. Esse relacionamento abusivo que eu ilustrei aqui em um casal de desconfiança é o relacionamento abusivo de uma corte eleitoral com o povo brasileiro. E isso precisa acabar. Ninguém merece viver em relacionamento abusivo. Eu vou falar o meu caso. Eu sempre acreditei na urna eletrônica. Quando começaram com isso, eu falei, é balela. Isso é balela, isso é papo, isso é fantasia, estão querendo aí criar animosidade no povo. Eu sempre acreditei na urna eletrônica. Parei de acreditar porque não deixaram fazer a auditoria. É o meu caso. Eu sempre acreditei. No meu caso, o problema sempre foi a condução pelo TSE. Que eu sempre acreditei na urna eletrônica. Mas a partir do momento que vão auditar e falam, não pode, só lápis e papel, aí eu que sempre acreditei na urna eletrônica, tenho dúvidas profundas sobre ela. Porque se o Poder Judiciário, que instrumentaliza o direito, que tem que pacificar a sociedade, está usando o direito para manter a sociedade em chamas, o Judiciário não está cumprindo seu papel. Eu posso fazer um comentário aqui, que eu acho muito interessante no que a gente está discutindo, porque essa posição relacionada a um suposto estado de exceção ou da judicialização da política, ela também foram argumentos utilizados se a gente for pensar no espectro ideológico, pela esquerda também, outrora. Exato. A esquerda também reclamou do estado de exceção, de um suposto processo de judicialização da política, exatamente, em que o poder judiciário estaria interferindo de maneira inadequada no processo político de um modo geral. Então, assim, é uma queixa que ela é comum, só que um dado momento beneficiou mais um lado do espectro, no caso, a direita no passado, e hoje, aparentemente, beneficia mais outro lado, que supostamente seria a esquerda. Diante disso, eu pergunto para vocês que tem uma ênfase crítica tão, assim, realmente acentuada em relação ao TSE, que foi, inclusive, quem convidou o Exército, apesar das limitações, que é o que vocês todos estão questionando. Convite, né? Você vai, enceba, né? Ensabou, tudo depois, bem. Tá, então, qual que é a solução do problema? O que poderíamos fazer para solucionar esse problema?